Alô, alô, testando, testando. Alô. Alô, alô, testando, testando. Um, dois, três, testando. Ótimo, então. Já posso me comunicar com vocês por aqui, né? Respondendo, antes do pessoal entrar.
Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos esperar o pessoal entrar. Está dando uma interferência aqui, uma microfonia. Pronto. Acho que já resolvi esse problema da microfonia aqui. Vamos aguardar só mais um minutinho para a gente cumprir pontualmente o nosso horário. É isso, né? 14 horas em ponto, a gente tem um vasto conhecimento pela frente, então não tem como prorrogar esse início. O tempo é muito curto, na verdade, né? A gente tem 1 hora hoje para discutir algumas questões introdutórias com relação à investigação defensiva no Brasil e no mundo, né? Eu espero passar aqui por algumas questões que contextualizam os nossos desafios hoje aqui no Brasil para implementar a investigação defensiva, e eu espero passar também, espero que tenhamos tempo de passar por uma análise comparada, porque eu acho que é muito importante nesse momento inicial nós abrirmos os horizontes, né, para outras práticas, para outros povos e outros sistemas de justiça que já utilizam a função investigativa da advocacia, e não é de hoje, né? A gente vai ver aqui muito bem, vai fazer um histórico disso, tanto nos Estados Unidos quanto na Itália, né? Então, são os dois grandes modelos que a gente tem, um filiado, temos muito bem, que não existe um sistema puro, não é isso? Não existe mais um sistema que se diga puro, há traços de ambos em matizes diferentes em todos os ordenamentos, apesar da nossa batalha ferrenha, né, pela constitucionalização do processo penal brasileiro, no Congresso Nacional, parado, né, em banho-maria. A gente teve ali, com a gestão de Sarney, José Sarney, na presidência do Senado, uma pressão muito grande para se aprovar ainda naquela legislatura o projeto de reforma global, mas quando houve a remessa, um processual penal arcaico, não é? Um sistema processual penal anacrônico, que é de 1941, que não foi democraticamente elaborado, né? Foi outorgado no bojo de uma ditadura, a ditadura varguista do Estado Novo, e que está aí, operando efeitos até o presente momento, né? E sem data para a resolução, enfim, e o encaminhamento dessa questão. Nós somos o único país da América Latina que ainda não fizemos isso. O primeiro foi o Chile, lá atrás, no ano de 2000, né? Eles saíram da ditadura Pinochet e tiveram uma virada radical da água para o vinho, literalmente, né? Saindo de um sistema autoritário para um sistema adversarial e acusatório. Isso aí é um norte que pode nos espelhar, mas que já serviu de referência para todos os nossos co-irmãos da América Latina, né? Todos os nossos vizinhos, eles já fizeram as suas reformas processuais penais, não é? E aí nós temos algum estudo no Brasil que, da minha parte, que eu tenho notícia, só foi feito pelo professor Rodrigo de Oliveira Camargo, que é doutorando da PUC do Rio Grande do Sul, que é um grande parceiro aí na investigação defensiva já de muitos anos, e que fez um estudo comparado de vários países da América Latina, e, para minha grata surpresa, né, ele apresentou um estudo robusto no curso do IBCCRIM do ano passado, apontando que já existe investigação defensiva em quase todos os países que são aqui da América do Sul e da Centro-América. Então, isso aí é algo também que pode nos dar novos ares, né, para a gente não pensar que vai ser algo impossível, muito mais difícil do que de fato é. Não estou querendo minimizar aqui a mentalidade inquisitória do nosso país, né? Nós temos aí uma história que construiu as nossas instituições e que construiu também o ethos de cada classe judicial brasileira, né? A gente tem aí toda uma aura envolvendo os valores próprios que só eles entendem no Ministério Público, não é? A gente tem aí situações inquisitórias que ainda permeiam, e assim, que não tem nem como dizer que não é devido, porque está lá no Código ainda de Processo Penal, né, mas que permeia o nosso sistema por meio de juízes inquisitórios, inquisidores, que produzem a própria prova, que no momento final, por exemplo, de uma instrução processual, quando tem dúvidas acerca da responsabilidade de um determinado sujeito, manda produzir novas provas, né, quando a gente sabe muito bem que isso é uma excrescência, que isso não tem lugar, nem voz, nem vez, nem sob a ótica constitucional da nossa Constituição,
de 88, nem num ambiente democrático e contemporâneo. Então, já temos algumas pessoas aí na live, pessoal. Eu queria agradecer demais a confiança de vocês, né? Nós tivemos mais de 3.500 inscritos nesse workshop, né? O pessoal deve estar entrando aí. E tivemos mais de 1.100 inscritos no canal do Telegram, que ambos estão sendo formas que eu encontrei para difundir esse conhecimento, para, de alguma forma, contribuir, em especial num momento como que a gente está vivendo agora, né, de quarentena, um momento que, querendo ou não, é um momento de reinvenção forçada, onde está havendo uma transformação digital que talvez houvesse em 5 ou 10 anos, em 10 ou 15 dias, né? A gente está vendo aí as empresas, os advogados, todos os setores, na verdade, profissionais, sendo impactados com essa questão do Covid, e a forma que eu encontrei, né, de tentar contribuir com o cenário nacional da advocacia, para que a gente tenha um salto qualitativo, né, para que a gente realmente profissionalize essas capacidades investigativas que, no final das contas, podem garantir com uma chance muito maior de êxito o plot point que o nosso mestre Alexandre Moraes da Rosa sempre gosta de lembrar, né, aquele ponto de virada, aquele ponto que inverte o curso natural das coisas do processo penal. E aí um ponto interessante que eu queria frisar desde logo é que a presunção de inocência, por mais valorosa que seja esse princípio, né, por mais duro que tenha sido essa conquista, a gente tem que não partir do pressuposto da presunção de inocência, acreditando, como sempre se acreditou na advocacia criminal brasileira, que a responsabilidade penal e o ônus probatório cabe exclusivamente ao Ministério Público, e que se ele não lograr êxito na instrução processual, o cliente, nosso cliente, vai ser absolvido. A gente sabe muito bem, e quem lida com a prática, né, vai poder confirmar isso que eu estou dizendo, que salvo honrosas exceções, tanto do Ministério Público quanto do Judiciário, nós, na verdade, temos o sentido inverso dentro da lógica do processo penal brasileiro. Nós temos, na verdade, a situação de que o sujeito, ele entra condenado no processo penal. Isso Brasil afora, isso não é uma exclusividade de nenhum juiz, nenhuma comarca, nenhum tribunal, né? Então, a gente tem uma situação que, desde a captura psíquica inicial e a dissonância cognitiva que gera o contato e a prevenção do juízo da causa com a etapa preliminar, né, que é resolvido ou seria resolvido com o juiz de garantias, né, entre outros fatores mais que, de certa forma, contaminam a visão do juízo da causa com a hipótese acusatória. E tudo aquilo que vem depois, contrariar aquela hipótese, é racionalizado, né, é escanteado, desconsiderado, não é valorado da forma devida. E principalmente se nós estivermos alegando somente palavras, numa belíssima petição, por mais que use os novos recursos de Visual Law, que eu uso e aconselho a todos que usem também, né, a gente pode falar um pouquinho disso em algum outro momento, Legal Design e Visual Law, é uma coisa que veio para ficar também, na minha leitura tem tudo a ver com a investigação defensiva, né, mas se a gente ficar só nas palavras, nas petições, isso tem um potencial muito baixo de convencer o nosso interlocutor, seja a autoridade policial, seja a autoridade ministerial, seja a autoridade judicial, enfim. Nós temos uma situação que demanda de nós uma produção autônoma de prova, não a atuação reativa, aquela visão de que, eu só vou me movimentar quando o meu cliente chegar com a citação aqui, aí é que eu vejo qual é a hipótese do Ministério Público, vejo quais são as provas dele para poder me defender. Isso aí hoje está fadado ao insucesso por várias razões, né? Seja porque a etapa pré-processual hoje, com os novos meios de investigação, se tornou decisiva, né, no que toca à produção de elementos informativos para a própria condenação e instrução, enfim. A gente sabe muito bem que agora há uma antecipação da produção desses elementos de informação. Quase nada é produzido no processo, quando muito testemunhas que pouco impacto tem na cognição de qualquer um que está lá naquele contexto. Então, toda a interceptação telefônica, toda a quebra de sigilo bancário, fiscal, né, todas as diligências de agente infiltrado, perícias as mais diversas, escuta ambiental, a delação premiada, tudo isso, pessoal, é travado na etapa pré-processual. E são provas irrepetíveis. Portanto, a gente, no máximo, vai poder fazer uma análise indireta na instrução processual.
Então, deixar a nossa atuação reservada, né, só para esse momento, é algo que pode ter uma eficácia baixa, um impacto baixo na atuação de qualquer advogado do Brasil hoje, né, porque a gente sabe muito bem que estão cada vez mais difundidos esses novos meios de investigação. E aí, sem contar em outra questão, né, a gente falou do CPP de 1941, que é totalmente anacrônico, e é anacrônico também na fixação de prazos processuais, né? Se a gente pegar nosso prazo legal, e isso é uma coisa que eu sempre falo, se a gente pegar nosso prazo legal, seja no procedimento comum ordinário ou em qualquer outro procedimento especial, nós não vamos conseguir dar conta do recado, nem para ter uma primeira demão, digamos assim, no material todo que é disponibilizado, com a citação, com o oferecimento da denúncia, com a deflagração da fase pública da operação policial, da investigação ministerial, né, que geralmente vem com os mandados de busca e apreensão sendo cumpridos e, eventualmente, quando há prisão, eventualmente, bem entre aspas, né, a gente tem também o cumprimento das prisões nesse momento. Então, vejam, a gente tem um curtíssimo espaço de tempo, em dias, para analisar uma investigação que levou meses ou anos para acontecer, que usou N recursos tecnológicos, onde cada um deles gera um volume colossal de informações. Então, eu vou dar um exemplo aqui do último caso que me chegou, certo? Um caso que envolve cooperação internacional, cooperação jurídica internacional, então um caso que só por si já fala que é bastante complexo, mas que ele passou 4 anos sendo tratado na etapa pré-processual, pelo MPF e pela Polícia Federal. Nesse processo, nós temos inquérito-mãe e inquéritos-filhos, né, como a gente chama, que são decorrências, atos decorrentes. Só os autos principais do inquérito-mãe tem 8.000 laudas. Aí a gente vai para os apensos, porque tem um apenso de 14 volumes de interceptações telefônicas, tem um apenso de, igualmente, tantos volumes com a interceptação, a quebra, do sigilo telemático. Tem outro apenso que agrega a quebra do sigilo fiscal e bancário. E aí eu digo para vocês, dentro desse universo de 50.000 folhas que vocês têm para analisar, no prazo legal de curtos dias, o que é que você vai fazer? Você vai fazer um simulacro de defesa, não é isso? Você não vai ter nem a noção real de qual é, de fato, a acusação que pesa sobre o seu cliente, porque você não vai ter conseguido ver, nem pela primeira vez, o que dirá uma análise mais aprofundada, né? Uma leitura analítica de todo o material, um vasto material, quase sempre, invariavelmente, nessas mega operações que a gente vê Brasil afora. Então, vejam, o que a gente está fazendo? A gente está realmente correspondendo às expectativas daqueles que nos confiam, né, a sua vida como última chance, última esperança de que seus direitos sejam vistos. O que é que a gente faz quando a gente tem um inocente sendo condenado, porque a gente deixa de fazer certos atos que poderiam resultar em elementos de informação absolutórios, exculpatórios, qualquer que seja a situação, justificativos. Então, o que é que a gente está fazendo? Né? Quando a gente conversava com a professora Patrícia Vanzolini, na nossa live de antes de ontem, ela falou que teve sempre uma rejeição muito grande a essa postura, exatamente por causa da perspectiva que nos traz o princípio da presunção de inocência. E aí vocês vão me perguntar o porquê. O porquê a presunção de inocência vai trazer algo de maléfico, digamos assim, numa questão estrutural para a advocacia, e isso se refletindo, em última análise, no próprio cidadão, né? Que nós somos instrumentos da cidadania para fazer valer direitos onde dificilmente valeria sem a presença de um advogado qualificado. E a gente sabe muito bem que muitas vezes somos nós contra todos. E isso aí é algo de um valor inestimável para a sociedade. E eu já entro em outro tópico. A investigação defensiva é uma oportunidade da advocacia se reinserir dentro da sociedade. Quem é que vai ter coragem de falar qualquer coisa de mal com um advogado, né, de adjetivar negativamente a nossa classe, quando as condenações injustas forem desmascaradas pelo trabalho investigativo da advocacia, né? Quando nós evitarmos que pessoas que foram vitimadas por crimes deixem
de sofrer ao léu e passem a ter a responsabilização dos seus algozes e a reparação dos seus danos causados morais ou patrimoniais. Então vejam também que se abre um mercado vasto para a advocacia, muito vasto, e que não deveria ser uma novidade, não é para algumas bancas, que é o suporte a vítimas. Então eu posso dizer que hoje eu, Gabriel Bulhões, no meu escritório, a gente tem uma demanda equilibrada de mais ou menos meio a meio, 50% a 50%, de assistência a pessoas acusadas, lato sensu, e vítimas, né? Pessoas jurídicas e físicas. Então vejam que isso não deveria ser uma novidade, porque está previsto lá no nosso CPP desde 1941. E é pouco utilizado pela advocacia, assim como como são outros dispositivos do CPP. Por exemplo, quem daí da turma que está acompanhando já pediu um mandado de busca e apreensão enquanto advogado, representou nesse sentido? Vocês sabiam que vocês podem fazer isso, salvo engano, com o artigo 242, se não está por ali, do Código de Processo Penal. Vocês têm legitimidade para representar por busca e apreensão, seja em favor da vítima, seja em favor da pessoa investigada ou acusada, inclusive com o objetivo declarado de única e exclusivamente angariar provas que sirvam à defesa. Isso era algo que nós deveríamos usar cotidianamente, óbvio que com muita responsabilidade, porque a gente está aí dentro de uma área sensível, que geralmente a investigação defensiva transita por aí, né, entre a violação dos direitos fundamentais alheios e a nossa atuação. E aí outro ponto relevante é que nós temos que partir sempre do pressuposto de que o cumprimento das normas, estrito e visual, e visual, como é que eu quero dizer visual? Ostensivo, se preocupando com a cadeia de custódia da prova, com a documentação e os registros de qualquer diligência, de qualquer ato, para que isso não seja mal interpretado ou utilizado por autoridades com má fé no futuro, o que pode trazer consequências nefastas para nós, advogados. Mesmo que atuando de boa fé, é bom que se frise. Porque assim como os nossos clientes, quando um advogado é acusado, ele também tem dificuldade de provar a hipótese própria dos fatos correspondentes ao que são. E isso eu não estou nem me referindo aqui a uma parcela da nossa classe que atua com falta de ética, que não teria pudor em praticar ilegalidades, que essa deve ser banida, escrachada de todas as formas, porque qualquer deslize da nossa parte vai, inevitavelmente, botar tudo a perder. Nós já sabemos que existem muitas autoridades, inclusive, pessoas diversas no Brasil afora, que estão incomodados com a investigação defensiva. Incomodados por quê? Porque é uma disputa de poder, querendo ou não. Nós estamos lidando aqui com uma situação em que o poder de investigar é restrito exclusivamente ao Estado. Em tese, né? Porque sempre o particular pode investigar no Brasil, por meio de detetives particulares, etc. Tanto que a classe dos detetives particulares existe e é reconhecida no Brasil pelo Ministério do Trabalho, com uma classificação própria na CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, para poder contribuir com o INSS, desde a década de 60. E agora, porque a advocacia resolveu exercer o seu papel, a sua função investigativa, vai se criar obstáculos, quando a gente sabe muito bem que nosso ministério é privado. Nosso ministério é privado, apesar de nós exercermos um munus público, sermos uma função essencial à justiça. Mas nós somos abarcados pelo princípio constitucional da liberdade de profissões, do livre exercício de profissões. Então, se a gente fizer uma análise comparada desse princípio constitucional com o que rege o Código Civil, que é a lei maior, digamos assim, da regência da sociedade no que toca aos particulares e seus negócios e suas atividades, nós temos lá desde o artigo 1º a norma que diz que nada que seja... tudo aquilo que não for proibido é lícito ao particular fazer. Então, nós podemos dizer com segurança que, respeitando a Constituição, as leis do nosso país, as normas éticas do Conselho Federal da OAB e das nossas seccionais, nós podemos fazer todo o resto. Nós temos aí, portanto, uma circunscrição normativa negativa, né? E aí, para fechar também essas reflexões iniciais, o primeiro ponto, eu vou falar da presunção de inocência, que acabou gerando, no médio e longo prazo, na construção histórica
do perfil da advocacia brasileira, em especial a criminal, a que eu me refiro, né? Salvo a advocacia de alta performance, que sempre fez investigação. É bom que se diga isso, né? Mas a presunção de inocência leva até autoridades no tema, como a professora Patrícia Vanzolini falou na live dessa semana, leva as pessoas a pensarem que nós, advogados criminalistas, não devemos fazer nada. Devemos apenas ficar ali como se fosse numa marca do gol, né? Como se fosse um futebol, e a gente tivesse ali como goleiro para não deixar a linha da presunção de inocência ser ultrapassada. Quando essa visão ela é idílica, né? Ela não corresponde à prática. Essa visão do processo penal, ela não se confronta com a realidade do Brasil. Como eu falei anteriormente, na grande maioria dos casos, o sujeito entra condenado, se não houver um ponto de virada dentro da instrução processual, que geralmente se vem por meio, né, instrumentalizado por meio de provas, a gente tem uma condenação. Isso é um fato quase que indesviável. Salvo, volto a dizer, as honrosas exceções que vêm para confirmar a regra. Isso aí é uma coisa que, enfim, é um fato inegável se confrontado, né? Tal previsão, inclusive constitucional, da presunção de inocência, apesar de muito surrada, ainda está lá essa previsão, né? Apesar de deturpada e surrada, mas a gente tem que considerar que ela está vigente. Mas mesmo ela vigente, me adianta ter uma análise não estratégica do processo penal, e aqui, inevitavelmente, eu tenho que falar de novo do professor Alexandre Moraes da Rosa, quando ele fala da teoria dos jogos, né? Eu aconselho fortemente todos os advogados criminalistas e advogadas criminalistas a acompanharem o professor Alexandre e também lerem como se uma Bíblia fosse o guia dele, né, do processo penal conforme a teoria dos jogos, que fez para mim uma mudança de estratégia, quase uma virada de chave na minha atuação profissional, que desde a primeira edição do livro, do guia dele, eu acompanho. Então, situações como a da presunção de inocência geram, na nossa cultura profissional, uma perspectiva, como é que eu falei, de que, não, aspas, eu só vou me movimentar quando o meu cliente receber a citação, porque só assim eu vou saber qual é a hipótese acusatória. Quando, na verdade, a gente pode ter um viés antecipatório e preventivo, né? A investigação defensiva pode ser instaurada até mesmo se não houver notícias de um inquérito policial ou de um PIC sendo instaurado. Somente no viés preventivo, para cautelar aqueles elementos de informação, né, para organizar antecipadamente eles, e, obviamente, por exemplo, um empresário, em determinados setores, ele vai ter situações limítrofes, onde ele sabe que está fazendo algo certo, mas que, na verdade, alguma coisa pode gerar uma má interpretação. E nós, advogados criminalistas, sabemos como má interpretações em determinados cenários podem gerar situações e consequências catastróficas. Não é? Então, a gente pode fazer uma investigação defensiva, um inquérito defensivo, o AID, né, os autos de investigação defensiva, em um caráter preventivo, se antecipando. Ou pode passar pelo inquérito policial. Você quem vai escolher qual o momento ideal da sua estratégia para ter o ponto de contato da investigação defensiva com o Estado. Isso vai depender caso a caso, com análise de cada ator envolvido naquela situação, com cada circunstância concreta. Não tem como dizer uma receita de bolo. Não é uma fórmula mágica a investigação defensiva. Mas eu posso, por exemplo, dar um exemplo que eu tive aqui no estado do Rio Grande do Norte, em que meu cliente ele foi indiciado por um homicídio duplamente qualificado e nós fizemos uma inspeção no local do crime, né, uma análise ali de balística para mostrar o potencial lesivo da arma que estava com a vítima, que estava com 2 pentes estendidos, uma pistola, etc., e 2 tipos de munições, e fizemos uma inspeção com um engenheiro civil, que é in-house, né? Ele trabalha em dó, no nosso escritório, nosso colaborador, então já ajudou com isso aí. Então a gente foi lá e fez registros fotográficos em vídeo e medições, etc. Fez um laudo com a RT, então quem lida com construção, etc., vai saber o que é. E nós, a partir disso, fizemos uma reconstrução em realidade virtual da cena do crime. A gente teve aí uma cena de aproximadamente 8 segundos, e a gente fez os frames de acordo com aquela quantidade de tempo, cronologicamente, e fez uma reconstrução renderizada e gerou um vídeo da cena do crime exatamente como aconteceu.
embasada com um laudo bem robusto, etc. E isso, pessoal, pasmem, teve a capacidade, né, o impacto cognitivo, e foi juntado, é importante também que eu frise isso, um instrumento anômalo e atípico do nosso procedimento. Estou usando muito aqui, inclusive, o arrazoado pré-processual. Em qualquer momento, antes do recebimento da denúncia, se eu tiver a necessidade de juntar o material da investigação defensiva para qualquer autoridade pública, eu junto na forma de um arrazoado pré-processual, que segue aí uma estrutura de uma petição normal e recebe esse nome, e, enfim, está sendo bem recebido. Nesse caso, gerou a saída da situação de um indiciamento por homicídio duplamente qualificado para o reconhecimento precoce da excludente de ilicitude, que é a legítima defesa. E a gente teve o arquivamento no lugar do oferecimento da denúncia, né? Foi juntado exatamente nesse limbo, entre o indiciamento e a remessa do inquérito policial ao Ministério Público e o oferecimento da denúncia. Então, vejam, pessoal, que as perspectivas se abrem quando a gente vira chave para esse novo sentido do processo penal. A gente tem realmente um potencial de transformação da nossa prática e de impactar o cognitivo, né, dos nossos interlocutores. Porque, como nós sabemos, a gente pode ter o espelho aqui da Itália, que durante a Operação Mãos Limpas, e esse foi o objetivo de ter surgido a investigação defensiva na Itália, foi que a advocacia criminal italiana se deu conta de que exercia um papel meramente simbólico naquele teatro que foi montado ali nos maxi-processos para julgar os políticos de todos os partidos, né? Se iniciou na máfia ali, tem uns antecedentes que envolvem a máfia, mas o grosso da investigação defensiva envolveu políticos e empresários. Então, a advocacia criminal italiana se deu conta que não tinha capacidade, sem instrumentalizar o seu ponto de vista com provas, de interceder de forma alguma naquele cenário. Eles eram ali meros fantoches do ritual ali macabro da condenação em massa, né? Foram precisos fazer de ginásios tribunais para conseguir comportar, por exemplo, em um dos maxi-processos, mais de 600 acusados. Então, vejam só, mutatis mutandis, né, a gente fazendo alguns ajustes aí, a Lava Jato, em grande medida, pode dizer que, e assim como é declaradamente a inspiração maior dela na Operação Manipulita italiana, pelos seus principais atores, e aqui eu fico só no Moro e no Dallagnol, né, mas a gente sabe muito bem que na Lava Jato, e aos moldes da Lava Jato se reproduz esse modelo Brasil afora, a gente tem pouca capacidade de efetivamente interceder nesse cenário. A gente tem pouca capacidade disso. Então, a gente está fazendo, de certa forma, por um lado, um simulacro de defesa, e de outro lado, servindo, né, como fantoches. Eu sei que a expressão é muito dura, mas eu acho que representa bem esse cenário duro que a gente está enfrentando. E a gente representa isso dentro do ritual simbólico ali, das condenações em massa, que, afinal, é o curso natural, bem entre aspas também, do processo penal brasileiro. Então, a gente tem uma série de problemas para avançar aqui, e eu queria falar também, rapidamente, sobre o descaso acadêmico, né, porque a gente tem aí, hoje já, numa menor medida, né, já pode-se dizer que surge no Brasil uma doutrina da investigação defensiva, né, a gente tem muitos escritos hoje disponíveis, tem o meu livro, o livro do Franklin, o livro do André Maia. Saiu agora um dossiê temático da RBDPP, a Revista Brasileira de Direito Processual Penal, né? Existem vários outros artigos na RBC-CRIM e em outras mais. Então, nós começamos a ter algo, né? Querendo ou não, corpo teórico para implementar a investigação defensiva. Mas é preciso mais, é preciso muito mais. E ainda mais para suprir o vácuo de produção acadêmica que nós tivemos até 2018, né, para não dizer que não tivemos mais, nós tivemos 3 escritos, né, o livro do André Maia, um outro artigo que agora me escapa, e o artigo do professor Baldan, do Boletim do IBC-CRIM de 2003. Então, vejam, de 2003 a 2017, nós tivemos 3 publicações no tema, e antes de 2003 nunca tivemos nada, pelo menos que eu tenha notícia. Então, de 2017 em diante, quando a gente começou a falar sobre isso, as coisas melhoraram. De 2018 para cá, que foi quando teve no final de 2018, ali dezembro, né? Então, ao longo de 2019 para cá, nós tivemos
mais de 50 publicações, né? Enfim, contando aí com esses 2 livros que eu falei, com a edição temática recém-lançada da RBDPP. Então, é importante que a gente esteja acompanhando esse movimento para poder fazer a catálise desse processo, que se não depender de nós, pode demorar muito mais. Se depender de nós, de forma engajada, certamente vai transformar a sociedade e a cidadania de uma forma mais eficaz e mais rápida, né? Então, uma outra coisa que é bacana de se dizer, existe, por exemplo, decisão judicial que já reconhece o provimento, né? Que eu tenho notícia somente uma, do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, que, por incrível que pareça, e eu tenho as minhas razões para acreditar nisso, é bastante garantista, e que lá cita, né, dando um poder de requisição de determinados documentos ao advogado que representa o militar acusado. E é preciso que a gente leve esse conhecimento ao máximo de juízes, promotores, delegados, etc., porque quanto mais os outros atores de justiça reconhecerem e aprenderem o que nós estamos aqui dizendo, mais a gente vai ter eco nessa situação, mais a gente vai ter vazão nesse potencial de transformar a cidadania e a advocacia que a investigação defensiva nos traz. Por outro lado, há um desconhecimento profissional quase que absoluto, né? Existem poucos advogados e bancas que já faziam isso, ainda que intuitivamente, ainda que sem uma metodologia pré-estabelecida, ainda que sem um arcabouço teórico ou normativo, mas sempre se fez. E é preciso que a gente agora corra atrás desse prejuízo, para popularizar, para que isso chegue a todos os recantos do Brasil, do pequeno, do jovem advogado, até o mais estabelecido advogado, da maior banca. É preciso que nós tenhamos a noção de que investigação defensiva não é reservado aos nossos maiores clientes, aquele caso da nossa carreira, que a gente acha que vai mudar a nossa vida. Não. A investigação defensiva serve em várias hipóteses, em muitas instâncias. Eu diria que é difícil um processo penal no Brasil acontecer sem algo de investigação defensiva que possa se aplicar, das ferramentas e diligências mais baratas, simples ou até gratuitas, até aquelas mais complexas. Seja aquela de mão própria ou que a gente possa delegar para a nossa equipe, seja aquela que demande profissionais auxiliares ou empresas prestadoras de serviço. E aí fica a dica, né? Exatamente nesse ramo, que é o ramo de suporte a litígios, nós temos um projeto inovador no Brasil, que é o projeto Ethos Brasil. Quem quiser conhecer, entra lá no site ethosbrasil.org, ETHOS Brasil.org. E a Ethos é um hub de produtos e serviços investigativos que, a nível nacional, né, funciona ajudando advogados e advogadas a encontrar, né, a melhor opção dentre as ferramentas disponíveis, dentre as diligências possíveis para o seu caso concreto. Pensando na logística, né, como nós temos uma base de dados nacional, eu penso na logística para minimizar custos, para aumentar a efetividade e o valor da entrega, para conciliar prazo, então tudo para garantir o aumento da competitividade, né? E esse é um esforço que está relacionado, por exemplo, com esse grande esforço que nós estamos fazendo aqui. Esse grande esforço de difusão de conhecimento, né, de pílulas do conhecimento, como eu estou botando de 1 minuto, né, com as redes sociais que eu tenho à disposição e dos parceiros também que se engajaram nessa bandeira, como a gente está fazendo com as lives, né, com grandes figuras do cenário nacional, né, a gente teve primeiro o André Coura, de BH, que é um advogado destacado, né, de Minas Gerais, depois a gente teve o Rodrigo de Oliveira Camargo, que é o coordenador do IBCCRI do Rio Grande do Sul, né, que é doutorando lá da PUC com a Auri Lopes Júnior. A gente teve também o Mário de Oliveira Filho, né, um baluarte aí para todos nós, do Papo de Criminalista. A professora Patrícia Manzolini, que desde os meus primeiros passos da graduação eu acompanho e tenho como norte, né, uma grande dogmática do direito penal e uma grande criminalista, né, uma das maiores do país, a gente pode dizer, que representa muito bem a classe das mulheres nessa atuação um tanto quanto árida ainda para a atuação feminina, né? A gente sabe muito bem que as mulheres estão cada vez mais, né,
enfim, atuantes dentro do cenário criminal, mas, querendo ou não, a gente ainda tem, isso se relaciona, de certa forma, com a investigação defensiva, um ambiente machista que deve ser superado, né, principalmente nas instituições policiais, de alguma medida também no sistema de justiça criminal, no sistema prisional. Então, esse desafio, ele é maior, mas nem por isso não superável, né? Na verdade, méritos maiores nós damos às criminalistas que atuam e atuam muito bem e com louvor nessa área do direito criminal aqui no nosso país. Então, é importante que a gente diga também, pessoal, que a escassez de recursos é algo quase que sempre presente na nossa atuação profissional. Né? Nós temos ali a disponibilidade financeira, o potencial econômico do nosso cliente. E muitas vezes nós temos que nos virar, muitas vezes mesmo, para receber até mesmo os honorários. Então, é preciso que nós tenhamos muito bem delimitados todas as ferramentas, delimitadas todas as ferramentas possíveis e imagináveis, as hipóteses das diligências, quais são as leis que podem me escorar, como pesquisar em fontes de dados abertas, na internet, nas redes sociais, nos cartórios, ou com base na lei de acesso à informação, né, muita coisa que a gente tem, um ferramental enorme à nossa disposição, é preciso só que nós nos demos conta disso, né? Eu sei que 1 hora hoje, em 4 dias, etc., é muito pouco, a gente está tentando aqui fazer um apanhado geral para que abram-se os horizontes e vocês tenham a noção real, vocês tenham a dimensão da importância desse tema, dessa virada de chave para a advocacia criminal brasileira. Seguindo adiante, pessoal, a gente tem ainda perto de meia hora, eu vou falar aqui rapidamente sobre os modelos estadunidense e italiano, né, que são os dois grandes modelos que nós temos à disposição no mundo, como eu falei no início, que representam as duas grandes famílias, digamos assim, de tradições jurídicas, da civil law e da common law, do direito continental, do direito anglo-saxão, enfim, anglo-americano. Então, nós temos aí, primeiro, no modelo italiano, uma matriz inquisitória, né, que se assemelha muito ao modelo brasileiro, em especial porque o Código de 1941 teve uma inspiração declarada por Francisco Campos, né, nosso ministro da Justiça da era varguista, daquela ditadura que estava em curso, do Estado Novo, e que ele declaradamente inspirou o nosso CPC, que ainda em 2020 opera efeitos, lá no CPP, inspirou o nosso CPP no Código de Processo Penal italiano, certo? Código de Processo Penal italiano de 1930, que nasceu ali no berço do regime autoritário de Benito Mussolini, né, a autoridade máxima aí do fascismo italiano, que foi conhecido como Código de Rocco, né? Alfredo Rocco era o ministro da Justiça de Benito Mussolini. E esse norte, esse parâmetro, ainda hoje nos guia. É importante que a gente também faça esse resgate histórico para entender o caldo que a gente está inserido nesse momento. Por outro lado, eu vou falar inicialmente do modelo estadunidense, certo? O modelo dos Estados Unidos da América, que querendo ou não, e eu escolho aqui inverter essa ordem, porque primeiro eu falo do modelo italiano, por ter uma familiaridade muito maior com o modelo brasileiro, seja a cultura, os povos, as instituições, o modelo jurídico adotado, mas porque eu tenho a convicção de que vocês vão entender de fato, com mais clareza, o que é investigação defensiva, quando eu trouxer os exemplos hollywoodianos ou do Netflix, que sempre retrataram dessa forma a advocacia norte-americana. Seja nos filmes mais clássicos de Hollywood, né, que falam sobre a advocacia americana, seja nos seriados mais contemporâneos do Netflix, sejam os seriados ficcionais como Suits, como How to Get Away e outros mais, seja como seriados baseados em fatos reais, como o caso de O.J. Simpson, o caso da escada, né, Starcase, como o caso de Amanda Knox, que aconteceu exatamente na Itália, então retrata, de certa forma, também a advocacia italiana, né, nesse específico. Mas a gente sempre vê uma advocacia proativa, uma advocacia diligente,
uma advocacia que corre atrás da própria prova, estão sempre intimando testemunhas, fazendo oitivas nos seus escritórios, né? Não tem muita atividade cartorária lá, mas eles estão sempre requisitando documentos, encontrando documentos onde quase não era possível, estão sempre atuando com detetives particulares, com peritos, às vezes até mesmo dentro dos escritórios de advocacia, como colaboradores internos, né? E a gente pode lembrar de Calinda. Recebi uma ligação aqui, pessoal, desculpa. Então, a gente pode lembrar de Calinda, que é uma personagem de... Agora eu esqueci qual é o seriado. Mas lembrei da personagem. Já já eu lembro, pessoal. Que ela trabalha dentro do escritório de advocacia fazendo investigação. E ela é uma das personagens principais desse seriado. Isso aí é algo que reflete, né, que dá para nós um exemplo visual do que a gente pode fazer. Por exemplo, eu comecei a intimar testemunhas dentro do meu escritório, quando lá atrás, talvez na primeira temporada de Suits, eu já assisti e eu tive conhecimento que aquilo era possível. E eu me perguntei, por que nós não fazemos isso? Se uma pessoa quiser chegar voluntariamente aqui, ela pode chegar. Ela pode ter algo a contribuir sem ser coagida, sem ser forçada, sem ser subornada, sem ser nada disso. E a reverso disso, nós temos que tomar todas as cautelas para registrar a espontaneidade do comparecimento, a voluntariedade, a ausência de coação, a possibilidade de assegurar-se a ela, a testemunha, né, voluntária, a assistência de advogado, a presença com outra pessoa de sua confiança, enfim. Reduzir tudo isso a termo, fazer o registro audiovisual do depoimento, qualificar a testemunha no início desse registro, fazer a renovação das advertências nesse registro audiovisual, são coisas que a gente pode fazer e que, se nós olharmos Suits, que é um seriado de sucesso do Netflix, que retrata a advocacia norte-americana, nós vemos que eles fazem isso lá com muita naturalidade. E é com tanta naturalidade assim que quem estiver em casa assistindo e quiser fazer o teste, tiver algum contato com um advogado norte-americano, qualquer que seja ele, pergunte a ele o que ele entende por investigação defensiva. O que seria isso para o advogado americano? Ele não consegue entender. Investigação defensiva e advocacia são a mesma coisa. Não se faz advocacia sem investigação defensiva. E isso se aplica a todas as áreas da advocacia. Porque investigação defensiva nada mais é do que a profissionalização da nossa produção probatória. E todas as áreas da advocacia precisam de provas sendo produzidas profissionalmente, unilateralmente, antecipadamente, para que se aumentem as chances de êxito em qualquer que seja a estratégia adotada, no caso concreto. Eu queria pontuar para vocês, pessoal, uma coisa muito interessante, que é o disciplinamento da ABA, né, a American Bar Association, que é a OAB dos Estados Unidos, onde eles, em diversos momentos, disciplinam a função investigativa da advocacia. E eu chamo a atenção aqui para os Standards for the Administration of Criminal Justice, quando lá no item 4.4.1, e aqui eu vou pedir licença para ler, tá? Fala, na linha A, o advogado de defesa deve conduzir uma pronta investigação das circunstâncias do caso e explorar todas as vias que levem a fatos relevantes para o julgamento do mérito da causa e a aplicação da pena no caso de condenação. A investigação deve incluir esforços para obter informações na posse da parte acusadora e da polícia judiciária. O dever de investigação existe independentemente da confissão do acusado ou de afirmações para o advogado de defesa sobre fatos que configuram culpa, ou ainda a afirmação da intenção do acusado de se declarar culpado. Guilty, né? Na barganha penal. Então vejam que nem isso exime o advogado, a confissão ou a declaração de que vai fazer isso do cliente para o advogado, nem isso exime a responsabilidade ou o imperativo de classe, que lá é conhecido como duty to investigate, ou seja, o dever de investigar, que a todos os casos deve se aplicar, independentemente de qual seja o caso, de qual seja a complexidade, de qual seja o advogado. Vejam que isso é realmente impactante e pode servir de norte ao que a gente faz aqui. Dizem ainda, na verdade, os estudiosos, né, da doutrina americana, da advocacia, etc., que a função investigativa da advocacia, que depois é regulamentada aí nesses estándares da ABA, fala-se que lá
a fonte constitucional da investigação defensiva vem lá da Sexta Emenda, que se refere muito pouco, na verdade, se a gente for olhar numa análise diretamente relacionada. Só na chave final. Eu vou pedir licença para ler também. A partir de agora, pessoal, eu vou fazer vários insights com referências. Quem estiver aí assistindo em casa, pode anotar para, enfim, pesquisar e aprofundar depois, certo? A Sexta Emenda fala, em uma tradução livre que a gente fez aqui, que em todos os processos criminais, o acusado terá direito a um julgamento rápido e público por um júri imparcial do estado e distrito onde o crime houver sido cometido, distrito esse que será previamente estabelecido por lei e de ser informado sobre a natureza da causa e da acusação, de ser acariado com as testemunhas de acusação, e aqui vem o mais relevante, de fazer comparecer por meios legais testemunhas de defesa e de ser defendido por um advogado. Então, fala-se nos Estados Unidos que a fonte constitucional da função investigativa da advocacia americana provém dessa Sexta Emenda que a gente acabou de ler. Existem outras situações mais de atos regulamentares da ABA que também falam em investigação defensiva. A gente tem, por exemplo, o Criminal Justice Standards for the Defense Function e também os guidelines para a pena de morte, que exigem do advogado uma atuação muito mais proativa e muito mais incisiva, afinal, lá eles ainda têm a pena de morte. E, nesses casos, o advogado deve empreender esforços extraordinários, disciplinados nesse guia, que é da ABA, e que é disponível aí também na internet, nas fontes abertas de informação. É importante que a gente diga que, por exemplo, nos estándares que eu falava inicialmente, no 4.4.2, se institui o dever do defensor técnico de propiciar a representação efetiva e de qualidade àquele seu constituinte, ao acusado que está ali como seu cliente, né? O 4.1.3, alíneas A e C, institui os deveres da atuação profissional com razoável diligência e presteza, além de ressalvar que o defensor não deve ter um volume de trabalho excessivo, incompatível com a atuação de alta performance que é exigida de todos os advogados americanos. É importante também, e aqui eu sigo nessa explanação dos estándares, o 443, que disciplina as relações entre o advogado de defesa e as potenciais testemunhas. E lá se prevê, né, a linha A proibição de quaisquer meios que não tenham outro propósito senão constranger, atrasar ou sobrecarregar a testemunha, ou ainda os que violem os direitos dela. A proibição de remunerar a testemunha, exceto o perito, né? Tirando também aquela situação de gastos com logística, lucros cessantes, que é aquilo que a gente, inclusive, tem no Brasil, também disciplinado no novo CPC. A linha C fala sobre a desnecessidade de se advertir a testemunha quanto à autoincriminação e ao direito de assistência jurídica. Então, vejam, aqui algo que nós não recomendamos no Brasil. Aqui eu recomendo fortemente, porque não existe uma disciplina nesse sentido, nem em lei, nem por nosso Conselho Federal, que diga que eu não devo advertir. Então, pela dúvida, eu peco pelo excesso. A linha D fala sobre a proibição de desencorajar a comunicação da testemunha com a acusação. Na linha E, um ponto interessante ainda, o dever de evitar se entrevistar sozinho com a testemunha. E aqui eu lembro do Mário de Oliveira Filho, que falou na live que sempre fez e ainda faz isso, inquirir testemunhas lá no escritório de advocacia dele, e ele fala que sempre adverte a testemunha para levar o advogado e levar mais um acompanhante, para que da inquirição apareçam, inclusive na filmagem, as 3 pessoas. Isso é bem interessante. Ficam aí já várias dicas, pessoal, profissional para vocês, para atuação pragmática, certo? Vou correndo para o fim aqui agora, pessoal, nosso tempo está correndo, certo? Eu vou passar rapidamente para o modelo italiano, e aqui nós, após essa explanação, concluímos esse primeiro momento do workshop. Como eu falei, o modelo italiano ele se assemelha muito mais ao brasileiro, seja pela matriz histórica do sistema de justiça, seja pela tradição das classes judiciais, e eu não vou nem entrar aqui no mérito de ser uma carreira única, o magistrato italiano, que ora é da carreira ministerial e pode ascender a carreira judicial como juiz também, fazendo apenas um concurso. Mas, tirando essa diferença, nós temos aí uma similitude de povos, de cultura, de passado recente, e é o mais importante isso, porque a gente tem o exemplo lá da Operação Manipulite, né, conhecida como Operação Mãos Limpas,
que durante a década de 90 inteira devastou a Itália. Fez processos inúmeros, que foram conhecidos como maxi-processos, onde haviam centenas de pessoas acusadas. Iniciou-se esse movimento no fim da década de 80, com a máfia italiana, e aí depois a gente tem uma continuidade com um evento muito específico, numa escolinha do interior, né, que houve uma situação de corrupção que foi desvendada e houve uma delação premiada, e aquilo passou a, em um efeito dominó, devastar todos os partidos políticos, resvalando nos setores econômicos, né? Após isso, a gente teve a ascensão do fenômeno Berlusconi, que já se mostrou a que veio a essa altura do campeonato, né? A gente teve aí o grande ícone da Operação Mãos Limpas, assassinado ainda no início da década de 90 pela máfia. Tivemos figuras, dentre elas promotores italianos, que ascenderam para a política após o período das Mãos Limpas. Então vejam que, sem querer aqui traçar qualquer paralelo, já se torna inevitável dizer que está acontecendo no Brasil já há alguns anos o que aconteceu na Itália com a Operação Mãos Limpas. Aqui nós temos a Operação Lava Jato, que já disse a que veio, que já está aí há 6 anos produzindo efeitos, né? E esse descalabro começou quando a gente começou a flexibilizar várias coisas ali ainda no mensalão, mas que teve aí um efeito nefasto no sentido de minimizar a atuação da advocacia criminal, da defesa penal, para fazer o que, ao final da década de 90, a advocacia italiana se deu conta definitivamente de que estavam sendo transformados ali em fantoches, em simulacros de defesa, para legitimar a condenação. Então, um papel meramente simbólico dentro desse ritual de condenação. Hoje, no Brasil, a gente está fazendo isso, e a gente não precisa esperar o fim da Lava Jato, como aconteceu na Itália, para nos dar conta disso. E a gente já vem se movimentando, já antecipando esses passos históricos que nosso exemplo italiano nos traz, para que a gente possa ainda, antes do fim da Lava Jato, que parece que não tem fim, não é isso? Sem desconsiderar o valor para a nossa sociedade, enfim, que a gente tem que reconhecer do trabalho que está sendo feito, mas que existem reflexos, e a eles nos tocam mais enquanto advogados criminalistas, que não podem ser ignorados. Nós não podemos ser ignorados. Nossa atuação não pode ser ignorada. Nós temos que nos fazer valer. E há um impacto cognitivo, há um constrangimento probatório quando a investigação defensiva entra em campo e produz elementos de informação para embasar nossas hipóteses, né? Então, a indagine defensive ou investigazione difensive italiana começou a surgir desde a superação do Código Tirocco, lá de 1930, não é? Mas já começa a surgir ainda em 1988, quando nós, no Brasil, estávamos promulgando a nossa Constituição atual. Lá, na reforma global do CPP italiano, começou a ter vigência o artigo 364, repito, artigo 364, e lá houve a previsão genérica de que a advocacia poderia investigar. Vejam, em 88, só que a advocacia não tinha como instrumentalizar essa atuação. E aí, eu vou frisar mais uma vez uma divergência que eu tenho com o nosso grande mestre, professor Aurí Lopes Júnior, que já desde 2017, né, nós tivemos várias oportunidades, e isso ficou muito claro, que o modelo que ele defende de regulamentação é um modelo de inserção de um único artigo que possa ter alíneas, incisos, parágrafos, enfim, mas somente em um artigo previsto dentro do Estatuto da Advocacia e da OAB. Eu acho que isso não é suficiente. Eu acho que a gente tem envergadura nesse tema e pela nossa tradição jurídica brasileira de produção legiferante, nós temos estatura no tema para ter um disciplinamento próprio em um regulamento com um projeto de lei único que preveja tudo o que seja possível e apropriado, óbvio, acerca da investigação defensiva no Brasil. E existe um terceiro modelo, que está aí no CPP, que segue a linha do professor Aurí, que insere um artigo, o artigo 13, que está lá desde 2009 na Câmara e agora no Senado, né? Dormindo em berço esplêndido, mas que prevê lá, no artigo 13, uma cláusula geral da investigação defensiva, e nos 6 parágrafos, praticamente só se resume a atuação do advogado investigativo à inquirição de testemunhas, né? Sem desconsiderar a importância das testemunhas no Brasil,
que exclusivamente são responsáveis por 80% das condenações em todo o Brasil. Mas ficar só nisso é muito pouco, em especial se a gente analisar os novos meios de tecnologias disponíveis. E o mais difícil, né, de digerir, que a gente tem que lutar contra, é o famigerado artigo 15, ou parágrafo 15, perdão, do artigo 13 do CPP, que está lá tramitando para a reforma global aqui no Brasil. Porque lá se vê a teoria da canalização, que foi superada após vários efeitos colaterais drásticos pela advocacia italiana, por uma alteração no CPP que previu que, em 1995, então vejam, 7 anos após a reforma do CPP, que teve a previsão inicial lá da investigação defensiva. Só em 1995, com a Lei 332, se garantiu o direito ao advogado de apresentar os seus autos investigativos diretamente ao juiz, superando o que o parágrafo 5º do artigo 13 brasileiro, da reforma do CPP, prevê, que é a teoria da canalização, que esvazia por completo o potencial de transformação desse instituto, quando diz que somente aquilo que for aceito pela autoridade policial vai poder ser juntado ao procedimento público oficial. Isso aí esvazia por completo nossa atuação. Por outro lado, seguindo aqui a linha histórica italiana, em 1999, nós tivemos a inserção na Constituição italiana, no artigo 111, do princípio do justo processo, que para nós também, assim como no Brasil, o devido processo legal funciona como sustentáculo constitucional da investigação defensiva, lá na Constituição italiana se entendeu por assim também. Por outro lado, ainda em 1999, a Lei 479 prevê o dever de aviso da conclusão da chamada indagine preliminare, que é a etapa pré-processual italiana, seja um PIC, seja um inquérito policial, que seria no Brasil, e faculta, nesse momento, a juntada do fascículo, que é o inquérito defensivo da advocacia italiana, para que, facultado ao advogado, esse momento, né, se coloquem as cartas na mesa e o advogado escolha se quer juntar algum material ou não, para desde logo surtir efeitos. Nós temos aí, então, que a Lei 397, e aí é onde está nosso maior referencial italiano, que insere o artigo 327 bis no CPP italiano e o título 6 bis, que fala sobre investigação defensiva, né, investigação defensiva, que veio no ano 2000 modificar o Código de Processo Penal italiano. E aí, nesse título, pessoal, nós temos 9 artigos que disciplinam várias situações da advocacia investigativa, desde o 391 bis até o 391 decies, que aí a gente tem o 391 bis falando sobre o colóquio com as testemunhas, né, que é a inquisição de testemunhas. O terceiro fala sobre a documentação das declarações e das informações. O quarto, que é o quater aqui, fala sobre a requisição de documentos da administração pública, o que a gente já tem aqui com a Lei de Acesso à Informação. O 5 fala, que é o quinquis, fala sobre o poder de sigilo do Ministério Público. O 6º fala sobre acesso a lugares e documentos. O 7º, sobre acesso a lugares privados ou não abertos ao público. O 8º prevê a disciplina do inquérito defensivo ou do fascículo do defensor. O 9º prevê a atividade da investigação defensiva em seu conceito maior, que serviu de norte para nós, quando elaboramos aqui no Brasil o texto que resultou no provimento 188 do Conselho Federal da OAB. E também o DECIAS, que fala sobre a utilização da documentação da investigação defensiva, trazendo valor, como ela deve ser valorada pelas autoridades públicas. E aí, para fechar, pessoal, um ponto muito importante aqui, que também nos serve de exemplo ao modelo italiano, é que foi inserido no Código Penal italiano, não mais Código de Processo Penal, o artigo 371 bis, que fala que prestar informações falsas ao investigador privado é crime. Então, vejam que salto qualitativos nós teríamos se um marco legal no Brasil fizesse essa previsão. Seria fantástico, pessoal. Que bom que deu para cumprir todo o conteúdo, né? Nós estamos aqui finalizando esse momento. Eu sei que tem muito mais sobre o modelo estadunidense que a gente poderia falar e sobre o italiano, mas nós temos 1 hora
né, para lidar aqui com esses temas. Não percam a aula de amanhã. A partir de amanhã nós entramos em temas práticos, certo? Entrem no canal do Telegram para acompanhar. E, enfim, pessoal, estou 100% à disposição. Muito obrigado. Para mim foi uma honra, até esse momento, participar da formação de vocês. E eu espero que vocês estejam aproveitando essa oportunidade, assim como eu, né? Porque ensinar também é um ato de aprender. E aqui, a cada dia, a cada momento, a cada dúvida tirada, eu aprendo mais. Então, por isso mesmo, por todos os canais disponíveis, eu estou plenamente à disposição de todos vocês, seja para uma dúvida teórica ou prática, seja para uma parceria, enfim, um compartilhamento de angústias, o que precisar, contem comigo, pessoal. Até amanhã.